Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um devocional, mais uma segunda-feira que se inicia. Hoje é dia 22 de setembro de 2025. Aleluia. Estamos fazendo leitura, do nosso devocional no livro de Juízes. E hoje nós iniciamos aqui o capítulo 5. Eu acredito que não vai dar para a gente ler todo, porque é um capítulo grande, amém? Mas vamos ler. Aqui, esse texto se trata, tá aqui falando o texto tem sobre título, o Cântico de Débora, né? No capítulo 4 nós vimos que Israel tinha sido, colocado à servidão por um rei e o Senhor, deu ordem a Baraque e a Débora, que fosse a guerra, porque entregaria os inimigos de Israel na mão deles. E assim foi feito e livrou o povo de Israel desse cativeiro que foi os anos, o tempo, foram muito tempo, 18 anos de escravidão, subjugados por esse rei. Então aqui o Cântico de Débora vem de uma vitória, O Cântico de Débora vem da vitória contra os inimigos. Aleluia. De quando você, aleluia, recebe uma bênção, uma dádiva. O Senhor, imagine o Senhor dizer que ia entregar os inimigos de Israel, Aqui era 900 carros. Esse exército era considerado muito forte. Da forma natural, o povo de Israel nunca iria vencer Baraque e o seu exército. Baraque e seu exército não, perdão. O rei e o seu exército. Acho que o rei é Rabins. Deixa eu ver aqui. Jabim. O nome do rei era Jabim, Então, e Cícera, era o comandante do exército. Então, o que acontece? De uma forma natural, eles estavam subjugados ali, como escravo desse rei. De uma forma natural, eles nunca iriam vencer um exército tão forte. Mas quando o Senhor diz, quando eles tiveram que adorar o Senhor, se voltar ao Senhor, e o Senhor disse agora, eu vou à frente nessa peleja, eu vou entregar eles em suas mãos. Então, quando o Senhor, ele está tomando conta das nossas vidas, não tem inimigo, irmãos, que fique de pé diante do poder de Deus. Não tem. A palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor ele faz uma aliança com Abraão, ele pensa, o Senhor fala, o homem, a palavra do Senhor fala assim, o homem quando ele vai jurar, ele jura, se eu faço um juramento para você hoje, eu vou jurar por algo maior que eu, Eu vou jurar por minha mãe, eu vou jurar por Deus, eu juro por Deus, Então, eu sempre vou jurar por alguém maior que eu. Eu não vou jurar por mim, não, eu juro por mim mesma. A gente não faz isso. E a palavra do Senhor vai dizer assim, o homem procura alguém, de maior força, para jurar. Mas o Senhor, não tendo ninguém maior que ele, jura por ele mesmo. O Senhor, ele jura por ele mesmo. Porque não tem ninguém maior que ele. Então, quem estava aí na frente aqui de Israel, não tinha como ninguém ser maior, porque o maior é Deus. Enfim. Então, quando Deus entra na sua peleja, aleluia, o que é que vai ficar de pé? Diga para mim. Fica alguma coisa de pé?
quando Deus ele resolve te abençoar, fica todo mundo, os teus inimigos, ficam enganados e confundidos. Ficam se perguntando, como foi que isso aconteceu? Mas é improvável. Veio da onde esse recurso? Que eu não estou entendendo. Fica tudo baratinado assim, ó. Meu Deus, eu estou fazendo obra de feitiçaria para essa mulher não prosperar. A mulher está prosperando. Que situação é essa? Às vezes da própria família, viu? Eis que envergonhado e confundido ficará Satanás. Por quê? Se submete a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aí se alguém questionar você, ó, pergunte a quem me guarda. Se alguém questionar, aí você vai falar, quem me guarda? Ele disse que ele nem tosqueneja. A gente pisca, né? Ó, a gente pisca. Eis que o guarda de Israel nem dormita, nem pisca. Os olhos dele estão como chama de fogo. Eita, meu Deus. Ele nem pisca. Quando ele entra. Quando ele entra, você que vai cantar o Cântico de Débora. Vamos ler? Aleluia. Se o devocional acabasse por aqui, Deus já falou conosco. Naquele dia, cantaram Débora Baraque, filho de Abinoão, dizendo, desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor, ó. O exército veio aqui, né, e se puseram como julgo, né, rei diante de Israel. E o povo se ofereceu voluntariamente, o povo foi adorar a Deus voluntariamente do seu coração. Tem que adorar. Tem que se submeter ao Senhor. Você quer vitória hoje? Quer? Quer vitória na tua casa? Quer vitória nos seus? Tá passando por uma situação difícil? Ou não? Ou ter escolhido o Senhor voluntariamente? Porque Ele é Deus. Aleluia. Tá preparado para a sua vitória? Aleluia. Ouve, reis, dai ouvidos aos príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus se gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, até o Sinai diante do Senhor. Deus de Israel, nós, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós os que cavalgais
jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho. Falei disto. A música dos distribuidores de água. Lá entre os canais dos rebanhos. Falei dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam. Tu, ó filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos de Maquir e desceram comandantes. E de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben, houve grande discussão, porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta. Entre as facções de Ruben, houve grande discussão. Gileade ficou além do Jordão. Dan, porque se deteve junto a seus navios. Azé se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expõe a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, em Tanak, junto às águas do Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera. Desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas do cavalo socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoei a Meróis, e diz o anjo do Senhor, amaldiçoou durante os seus moradores, porque não viram em socorro do Senhor os seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipe lhe ofereceu nata. E a estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita. E deu golpe em Cícera. Rachou-lhe a cabeça, furou e ultrapassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. Aos seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou ali e caiu morto, a mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grande: por que tarda eu vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não acharia e repartiram despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera, estofos de vários cortes, estofo de vários cortes de bordados.
1 ou 2 estofos de bordado para o pescoço da esposa. Assim o Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Eu preferi ler todo, viu, irmãos? Aqui a gente já chega no capítulo 6. Deu pra gente ler todo, a gente avança. Aleluia. Aqui foi o cântico de Débora, né? Pela vitória, como eu falei, né? E aqui Débora, né? Faz uma homenagem ao cântico, coloca Jael, porque quando esse comandante da guerra, comandante desse rei Jabim, que estava ali colocando opressão ao povo de Israel, quando ele vê que ele está perdendo a peleja, ele vai para casa, né, de uma mulher que é Jael, e ela enfia a estaca na testa dele e o mata. E aqui ela diz o quê? Aleluia. Bendita seja sobre as mulheres. Aleluia. Água ele pediu, leite ela lhe deu em taça. Né? Como a gente falou no anterior. Estratégia. E aqui, aos pés dela, se encurvou e caiu e ficou estirado. Aleluia. E aos seus pés encurvou e caiu. Aleluia. Caiu ali morto. Glória a Deus. Eu não sei qual as batalhas que você está enfrentando. Nem tempos, né? Em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Estamos vendo tanta injustiça ao nosso redor. Tantas coisas que acontecem comigo e com você, que o Senhor tem que nos dar estratégia para conseguir continuar caminhando. Porque tem sido dias difíceis. Estamos vivendo tempos de muita opressão maligna. Nós, né, que decidimos, você que tem o temor ao Senhor, que teme ao Senhor e está aqui nesse devocional, ouvindo um pouco do Senhor, se alimentando um pouco do Senhor. Ou você que já vive uma vida, né, em Cristo e está aqui nesse devocional ouvindo. Nós estamos vivendo um período de muita opressão, de muito engano. E esse povo aqui não estava diferente, estava sendo oprimido por um rei, por um exército. Mas eu quero te dizer nessa manhã, o Senhor lhe dá estratégia para vencer essa área da sua vida, quando você voluntariamente suplica ao Senhor. O que é voluntariamente? Sua vontade, vontade do seu coração de o servir, de o buscar. E aí, o que é que ele faz? Olha o que é que ele faz aqui, ó. Assim o Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam brilham como o sol. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei quem é que está se levantando contra a sua vida. Mas quando você se rende ao Senhor, como ele diz aqui nesse cântico, como Débora fala nesse cântico, voluntariamente você se volta para Deus, Deus vai fazer com que toda essa sua situação, esse inimigo que está se levantando contra você, ele vai aqui, ó,
botar esse inimigo para perecer. As pessoas que estão se levantando, situações adversas que estão vindo contra a minha e tua vida, o Senhor disse que eles perecerão. Mas você, que voluntariamente tem buscado ao Senhor, Ele vai fazer brilhar como o sol. Aleluia. Eu não sei o que é que você está passando. Aí você pode dizer assim, eu não tenho inimigos. Muitas das vezes você não tem inimigos que você esteja vendo, inimigos visível. Mas Deus, Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. Eu não sei. Várias vezes o Senhor já me mostrou o exato momento onde uma pessoa estava fazendo um trabalho de feitiçaria contra a minha vida. O Senhor me mostrou. Ele me levantou de madrugada para eu interceder. E Ele me mostrou um prato, né? Sendo feito contra a minha vida. Aí eu te pergunto, quem é? Se eu não tenho inimigo visível, que eu saiba, eu não tenho. Mas o Senhor sabe. E Ele está dizendo aqui, ó, eu não estou buscando o Senhor. Eu voluntariamente não escolho a Cristo. Eu não estou escolhendo a Cristo. Quem vai perecer? A palavra, o cântico de Débora está falando aqui para mim e você. Quem vai perecer são seus inimigos. Quem pereceu aqui foi o rei Jabim, o seu exército que foi morto à espada, e Cícera, que tomou uma estaca na fonte. Mas o povo de Israel, Débora aqui estava cantando o cântico da vitória. A vitória que o Senhor fez eles viverem. Aqui o Senhor diz assim, ó, você me busca, eu deixo os teus inimigos perecerem. Eu coloco você para brilhar como o sol e eu dou paz à sua terra. Aqui Israel teve paz durante 40 anos. Aí você vai dizer, por que só 40 anos? Porque com certeza Israel novamente se levanta e peca contra o Senhor. Eu nem li, mas eu tenho certeza que é de novo o povo de Israel querendo se desviar para a idolatria. E eu quero também o Senhor, desde quando eu comecei a falar, que eu vi aqui o cântico de Débora, o Senhor me conduziu a falar de algo. Tem coisas na sua vida que você pediu lá atrás. O Senhor já fez o que você pediu lá atrás. Mas Satanás está te cegando de uma tal maneira que você não tem conseguido cantar o cântico da vitória. Você não está conseguindo enxergar que Deus já fez. Eu estou fazendo propósito subir no monte. E eu me lembrei que eu fiz uma campanha de 7 dias pela minha filha. Fiz uma campanha de 7 dias pela vida dela. E o tempo vai passando. Como nós, seres humanos, temos defeitos, eu não estava conseguindo enxergar o quanto minha filha tinha melhorado.
E nessa campanha do monte, eu comecei a, aleluia, pedir novamente pela vida dela, né? Te apresento, Senhor, a vida de tal, né? Falando o nome da minha filha. E o Senhor diz assim: por que você, ao invés de pedir, você não agradece pelo que eu já fiz? Você não está conseguindo ver o que eu já fiz? O quanto ela já mudou? O quanto eu já a transformei? Será que vocês não conseguem ver a bênção que o Senhor está fazendo todos os dias? Estamos tão cegos que só conseguimos pedir, mas não enxergamos. Não podemos chegar na presença do Senhor e entoar o cântico de agradecimento por tantas coisas que Ele tem feito. A gente sempre acha que está faltando alguma coisa. Não estamos enxergando que a mão do Senhor está se movendo ao nosso favor. Então eu quero te pedir essa manhã: não ore pelo que você pretende que Deus faça. Ore pelo que o Senhor já fez. Agradeça pela mão do Senhor que te fez chegar até aqui. Ainda que com pouca força, cambaleando, triste muitas vezes, mas você tem prevalecido, porque a vontade do inimigo das nossas almas era que nós já estivéssemos destruídos. Mas a mão do Senhor tem nos conduzido até aqui. Amém? E até aqui o Senhor me ajudou. Vamos orar? Aleluia. Santo Deus e amado Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, eu agradeço, Senhor, por mais um dia. Em nome do Teu Filho, entramos na Tua presença. Te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Perdão por não, muitas vezes, enxergar a Tua mão. Enxergar o que o Senhor já fez. E perdemos de entoar cântico de agradecimento a Ti. Porque muitas das vezes nós não olhamos o presente. Colocamos nossos olhos no futuro, no que mais o Senhor fará. E não olhamos a bênção que Ele tem feito por nós, dia após dia. E ficamos parecendo, Senhor, um filho ingrato, que não reconhece os Teus feitos. Mas nós, Senhor, queremos Te pedir perdão essa manhã. E Te agradecer por todos os Teus feitos, por tudo que o Senhor já fez. Foi o Senhor que criou todas as coisas, foi o Senhor que nos criou. Aleluia. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada pela morte de cruz. Obrigada pela salvação. Obrigada por ter morrido em favor de todos nós. Obrigada, Deus, por ter entregado o Seu único Filho, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada por tudo, Deus. Obrigada por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Eu Te agradeço essa manhã por tudo. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Fiquem com o Senhor. Amém. Excelente semana.